Meus queridos, a paz do Senhor. Amém? Podem sentar-se, meus amados. Muito obrigado pela recepção. Louvado seja o nome do Senhor, pela vida da Helenice, que fez a indicação, e nós estamos aqui. Eu agradeço ao pastor Josué pela confiança de não me conhecer ainda e me passar a tribuna num domingo, num culto comemorativo do departamento musical, para eu ministrar a palavra. Que Deus possa abençoá-lo, recompensando de forma especial. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 66. O último capítulo do livro do profeta Isaías. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Parabenizo vocês, que venham muitas comemorações de aniversário da orquestra. Também parabenizo o coral. Eu agradeço ao Senhor porque Ele me deu o prazer e o privilégio de nascer e ser criado na igreja. E com 9 anos de idade, minha mãe me colocou na aula de música na igreja. E eu fui músico por 20 anos. Depois o Senhor fez uma reviravolta na minha história de vida e por isso que eu estou aqui. Mas eu agradeço a Deus por isso, por este grande privilégio. Mas vocês já localizaram, então vamos ler a palavra de Deus. Isaías 66, vamos ler do 1º ao 9, que dizem assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O que mata um boi é como o que fere um homem. O que sacrifica um cordeiro, como o que degola um cão. O que oferece uma libação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões. Farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei, e ninguém respondeu. Falei, e não escutaram. Mas fizeram o que parece mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: O Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz a um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Amém. Ler Isaías, o profeta messiânico,
conhecido como um evangelista do Velho Testamento. A tradição diz que era um homem de sangue real, por ser primo de Uzias. Com os seus 66 capítulos, interessante isso, porque correspondem ao número de livros bíblicos, e mais interessante ainda quando prestamos atenção. Os 39 primeiros, correspondendo à quantidade de livros do Velho Testamento, falam sobre o julgamento de Israel. E do 40 ao 66, 27 livros, correspondendo também ao número de livros do Novo Testamento, trazem uma mensagem a Israel de salvação pela vinda do Messias, pela vinda de Jesus Cristo, que restauraria por completo Israel e cumpriria a promessa que o Senhor havia feito já desde o dia em que Eva e Adão não vigiaram e pecaram, e com isso comprometeram a comunhão com Deus, perderam a ingenuidade e a pureza, e o Senhor ali mesmo prometeu que a mulher geraria a redenção do seu povo. E isso foi Jesus Cristo, que veio através de Maria, e com o seu sangue, na cruz do Calvário, nos religou a Deus, devolvendo a nossa comunhão integral com o Senhor, através da purificação dos nossos pecados. Hoje nós somos, então, pecadores redimidos. Israel foi escolhido para ser povo de Deus. E o Senhor deu a eles tudo o que era bom. Bênçãos extraordinárias. Ressaltando que já nasceram através de um milagre. Porque o Senhor convidou Abraão e Sara, na época Abrão e Sarai, a deixarem tudo, irem para um lugar que o Senhor mostraria, uma terra que Deus mostraria, o Senhor os abençoaria e eles seriam pais de uma grande descendência. Foi um milagre porque a idade dos dois já era comprometida, mas o Senhor Deus abriu. Aos 90 anos, a madre de Sara, ela gerou Isaque, constituiu-se então o povo do Senhor, e nós estamos aqui, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Então já nasceram através de um milagre. Deus realizou muitos prodígios e maravilhas ao tirar este povo da terra do Egito, e eles chegaram ao Egito através de Jacó e de José, também descendentes de Abraão, serviram por 430 anos o Egito, até que o Senhor Deus, com mão forte, tirou eles dali. Fez grandes milagres por 40 anos, eles peregrinando no deserto, até que o Senhor, através de Josué, instituiu a terra, e o povo foi abençoado. Isto tudo não foi o bastante. O Senhor levanta juízes que momentaneamente eles eram usados pelo Senhor para dar vitória ao povo após a morte de Josué. O Senhor levanta Samuel, o Senhor unge Davi. Davi constrói um templo, porque ele quis ser grato a Deus por tudo que Deus fizera através dele e por ele. Constrói um templo, torna-se uma referência de adoração ao Senhor, o único Deus que deveria e que deve até os nossos dias ser adorado. Tem tudo do bom e do melhor, mas as pressões do dia a dia, e também porque eram vitoriosos, eles geraram às outras nações rinha, raiva, perseguição. Nós temos que ter essa consciência em nossa vida. Jesus mesmo disse, pouco antes de morrer, ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Aí ele nos convida a pensarmos, eu venci o mundo.
E anteriormente ele tinha dito: eu vou rogar ao Pai o Consolador, e este estará convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, o Consolador, o Espírito Santo do nosso lado, nos dá coragem, autoridade o suficiente para nos fazer vitoriosos sobre as pressões que sofremos no mundo. Eles passavam por pressões das nações, porque venciam, e é uma coisa estranha. Nós, quando somos fiéis ao Senhor, procuramos fazer o melhor para o Senhor, os ataques do nosso adversário são ainda maiores. Isto traz conflitos nos crentes, uma inversão de valores aparente. Estes irmãos eram vitoriosos, eles geraram ciúmes. Quanto mais o Senhor for contigo, quanto mais o Senhor te abençoar, te usar, esta orquestra, quanto mais incomodar o inferno, este coral, quanto mais incomodar o inferno, mais lutas irão passar. Mas não se pode esquecer, o Senhor é conosco em meio à luta. Não somos isentos de lutas, dificuldades, decepções, e algumas nos abalam, mas o Senhor nos garante vitória, devido às muitas pressões, as dificuldades que passavam, a necessidade de convivência com as outras nações. Precisamos ter sabedoria para convivermos neste mundo, não sendo do mundo, porque nós não somos do mundo, estamos aqui de forma passageira. O nosso Jesus nos conquistou o céu, e ele disse também que o desejo dele é que onde ele está, estejamos. Então ele está preparando um lugar, e um ótimo lugar, para nós estarmos com ele na redenção. Então não somos desse mundo, passamos por aqui, e nesta passagem, nós não somos isentos de dificuldades, de grandes batalhas. Por isso precisamos estar firmes, e confiar que o Senhor é conosco, e conviver com este mundo, não nos deixando respingar pelo pecado que há no mundo. Eles precisavam conviver com as nações adversárias. Isso é uma característica de crente fiel, ter condições emocionais de conviver com o inimigo, e me permita a forma de expressão, não fazer o jogo do inimigo e não usar as mesmas armas que o inimigo. Estes irmãos, em alguns momentos, se desesperaram, porque as batalhas eram terríveis, eram muitas as nações contra Israel. Nos desesperos, eles permitiam algumas alianças que comprometiam eles. E as alianças que começaram a fazer com as nações, inclusive para terem uma paz mentirosa, comprometeu a adoração ao Senhor. Porque as nações começaram a dizer: olha, nós vamos estar em Israel. Houve casamento com pessoas de outras nações. Nós vamos estar em Israel, mas nós não servimos o Deus de Israel. Então nós não vamos ter condições de ir à nossa nação, voltar às nossas nações, nos tempos de adoração aos nossos deuses. Nós vamos precisar construir altares em Jerusalém para nós invocarmos o nosso Deus. Olha, Deus disse, através de Isaías e de Jeremias, e Jesus nos deixou uma advertência, em que ele diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Jesus disse que nem aquelas nações foram tão traidoras, ou não foram traidoras, o Velho Testamento nos diz, os profetas, quanto foi o povo do Senhor, por permitirem, imaginem, uma imagem de escultura erguida aqui dentro deste templo, por conta de uma amizade, ou de um benefício, que a quem adora esta nação, esta imagem poderia trazer. Começou a acontecer isso, meus irmãos. Deuses estranhos,
foram adorados em Jerusalém. E para estarem bem nas amizades, nos casamentos, alguns dos servos de Deus também adoravam esse Deus. Isto trouxe no coração do Senhor Deus a necessidade de uma disciplina que fizesse uma marca e que trouxesse o povo à conscientização da falha que estavam cometendo. Por que nós só voltamos a ouvir a voz de Deus em muitos momentos quando as dificuldades são maiores? E dificuldades que são disciplinas do Senhor. E ainda louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que Ele castiga o que ama. Deus permitiu dificuldades, e esta maior que nós estamos citando, e que faz parte do contexto histórico do capítulo, da parte do capítulo que temos, era o cativeiro babilônico. O Senhor disse assim: olha, os profetas dizem que momentaneamente Deus permitiu o adversário, entre aspas, ser usado para que o povo passasse por dificuldade e reconhecesse que eles precisavam voltar-se para o Senhor. Foram levados cativos 70 anos, como foi cantado aqui. Onde chegaram na Babilônia, você pode estar onde quer que seja. Se tem chamada de Deus, ali o Senhor te faz ser destacado. Até quando estamos sendo punidos de forma disciplinar, para voltarmos às nossas origens, as misericórdias do Senhor nos alcançam. Você pode tentar se esconder dentro de uma máscara, de uma roupa que tire totalmente a conotação sua de ser servo de Deus, uma roupa essa que te caracterize, não no sentido literal da palavra, espiritualmente falando, mas a luz do Espírito do Senhor Jeová, de alguma maneira vai te acompanhar. De alguma maneira vai te acompanhar. E eles eram acompanhados pela luz do Senhor. E o povo sabia. Jerusalém estava destruída, o templo em ruínas. Jeremias escreveu Lamentações dizendo assim: como pode? Outrora populosa, agora solitária. Aqui se erguia louvor ao Senhor, agora não tem mais nada. E o Senhor incentivava ele, dizia: fique em silêncio e coloca a tua boca do pó, porque ainda há esperança. Em outro texto ele diz assim: Senhor, traga dentro de mim palavras que me deem esperança, para eu continuar acreditando que o Senhor Deus vai restaurar esse povo. Era impossível acreditar, humanamente falando, na reversão daquele quadro. Irmãos, estava tudo destruído. Eles deixaram a habitação deles e moravam como escravos na Babilônia. Se instituíram ali. Mas havia uma promessa de Deus de restaurar aquele povo, de fazer deles novamente uma nação que adorasse ao Senhor. E lá no meio do cativeiro, diziam assim: cante-nos um dos hinos que vocês cantavam lá em Jerusalém. Aí eles disseram: nós não podemos fazer isso. Os nossos instrumentos estão pendurados nos salgueiros. Nós não temos força. Por isso que o autor, o poeta diz: chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá e te restaurará. Esta era a condição do povo. Mas os dias foram se passando. E estava chegando a hora de Deus restaurar aquela nação. Eles estavam prestes a voltar para Jerusalém e terem o desafio de reconstruir a cidade. Você iniciar uma construção do zero
é uma coisa complicada, porém, ela traz uma motivação, um incentivo, porque é novo. Agora, você reconstruir, principalmente num local onde havia sido erguido o templo de Salomão, em que havia na memória do povo, os pais contaram para os filhos, havia registro histórico do que Deus havia feito ali. Imaginem a situação destes irmãos. Eles precisavam corresponder à altura e fazer uma coisa ainda melhor, não é verdade? Para que se apagasse definitivamente aquele espaço escuro e feio que a nação tinha passado. Então foi um turbilhão de emoções internas, para que não cometessem o mesmo erro e reconstruíssem o templo e fizessem tudo de forma correta. Deus usou o profeta Isaías e disse assim a eles: olha, o templo não contém a minha presença, porque toda a terra me pertence. Eu estou em todos os lugares num mesmo momento. A onisciência, a onipotência e a onipresença do Senhor nos garante isso. O templo que vocês vierem a construir, ele não vai deter a minha presença. Vocês precisam ter a consciência de que há necessidade de uma mudança de valores internos em vocês, para que não cometam mais as mesmas falhas, não se tornem recorrentes. Deus adverte o povo agora a prestarem atenção, a motivarem-se para algo novo e ainda mais intenso do que o que já tinha sido feito. E Deus diz assim: agora eu espero que esta disciplina que vocês passaram durante estes anos tenha mudado interiormente vocês. E que vocês tenham consciência de que, além do templo que vai ser construído, muito além do espaço físico do templo, vocês precisam de uma adoração verdadeira. Não mais seguirem formalidades e rituais do passado. Não mais permitirem que altares a outros deuses dividam Jerusalém. E sim, que vocês sejam responsáveis. Que vocês tomem consciência desta oportunidade. Anteriormente, eles não foram gratos ao Senhor. Anteriormente, eles tinham louvor, que era uma autopromoção, inclusive a eles. Anteriormente, eles não tinham responsabilidade, até mesmo com os instrumentos da casa do Senhor, com a ordem que havia nas escalas de louvor ao Senhor, não tinham responsabilidade. E quando iam adorar ao Senhor, eles iam adorar a Deus para cumprir um ritual, uma obrigação, e não adorar ao Senhor, porque o Senhor merece ser digno de todo louvor e de toda adoração, e não adorar ao Senhor de forma grata, pelo que o Senhor fazia entre eles, pelo que o Senhor tinha feito entre eles. Deus então convidava esse povo a mudar interiormente, e não estarem mais só preocupados com o exterior, com os procedimentos formais que havia na época. Eles precisavam fazer as coisas de forma correta. Jesus disse para a mulher samaritana
porque Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. As coisas para o Senhor não podem ser feitas de qualquer jeito. As coisas para o Senhor precisam enaltecer primordialmente, unicamente o nome dEle. Não autopromover alguém. As coisas que são feitas para o Senhor não podem ser feitas com egoísmo, com monopólio. As coisas que são feitas para o Senhor precisam serem feitas com consciência, com a presença do Espírito Santo de Deus que traz a unção. Senão é como a lata que bate, só faz barulho, não traz mudança interna, não traz o Shekinah ou a glória de Deus para perto de nós. As coisas para o Senhor não podem ser feitas com respingos escondidos do pecado. As coisas para o Senhor precisam ser feitas, a adoração, como eu estou citando, precisa ser feita por corações puros. Por isso Isaías disse assim: Ele procura, apesar da sua habitação acima de tudo, Ele procura as pessoas abatidas, contritas de espírito e que tremem diante da palavra dEle. Que tem como objetivo principal louvar o nome do Senhor, não cometendo a falha do passado. Que coisa interessante, não é, meus irmãos? Irmã, você tem este óculos vermelho aí, muito bonito. Faça assim com a sua mãozinha, por gentileza. Isso. Eu contemplo a mão de Deus fazendo um grande movimento de saúde na senhora hoje. Como dois fios extremamente finos e brilhantes num tom dourado, eles entram nas duas narinas da senhora e eles vão fazendo uma limpeza em todo o aparelho respiratório e descem a função cardiorrespiratória. Eles dão uma passeada pelas costas e vão até o pulmão, trazem uma abertura, fazem uma purificação. O Senhor me diz que inclusive sintomas de dores nas costas não eram coluna, eram fraquezas pulmonares, facilidade em sentir mal-estar respiratório, ardor no nariz, dificuldade respiratória, sensação de inchaço. A partir deste momento, todos esses sintomas estão sumindo, porque o Senhor Jeová está te curando. Ser curada instantaneamente no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! Canta e dá graça. Irmão, errar é humano, cair é humano, levantar é algo de Deus. Mas para o Senhor nos levantar, nós precisamos tomar iniciativa, dar lugar ao Espírito Santo, mudar o nosso interior, fazê-lo ser de acordo com a vontade do Senhor, ter compromisso com Deus, consciência do que viemos inclusive fazer aqui. Eu não vou doutrinar, o pastor está aqui, ele me deu liberdade para eu entregar o que o Espírito de Deus colocasse em meu coração. Então eu só vou fazer dessa forma, sem doutrinar vocês. Nós precisamos ter consciência. Paulo diz assim em Romanos, um versículo extremamente conhecido. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Com razão, com consciência, com certezas, com objetivos e com, como eu já disse, a primazia de colocar o nome do Senhor acima de tudo. E de essa atitude testificar inclusive ao mundo a presença de Deus em nossa vida. Não adianta eu chegar à casa do Senhor desmantelado. Eu nem sei se aqui tem esse termo. Tem. Desmantelado. Não adianta. De qualquer jeito. Não adianta. Não adianta os meus queridos virem tocar para adorar ao Senhor e fazer a igreja. Parece que em alguns momentos nós somos levados ao céu. Quando dizemos, o meu guia e protetor é sempre o Senhor. Aqui temerei. E depois dizemos assim, uma coisa pedi a ele, como diz Davi, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Esse é o maior privilégio de um crente, vir à casa do Senhor e adorá-lo. Mas voltando, Paulo nos convida a termos consciência das coisas, a não sermos de alguma maneira levianos, a fazer para o Senhor o melhor, e o pior, e o melhor, é que a palavra de Deus diz assim, que por mais que nós façamos, ainda somos servos inúteis, porque não tem como pagar o sacrifício crucial de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Isaías estava preocupado. Isaías precisava conscientizar o povo daquela oportunidade. Hoje Deus está nos dando uma oportunidade ímpar. Independente, entendam a aplicação, independente dos 13 anos que se comemora de louvor e adoração ao Senhor, nós que viemos cultuar, Deus está nos convidando a uma autorreflexão. Como tem sido a minha vida com Deus? Como que eu cheguei aqui? Será quando eu era criança? E não faz muito tempo, viu, meus irmãos? Mas quando eu era criança, cantávamos assim, todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Aí uma parte do louvor dizia assim, os meus pés devem louvar ao Senhor, com os pés eu vou louvar ao Senhor, as minhas mãos devem louvar ao Senhor, com as mãos eu vou louvar ao Senhor, os meus ouvidos devem louvar ao Senhor, os meus olhos, todo o meu corpo deve louvar ao Senhor. Será que os meus pés estão sendo guiados por caminhos que o Espírito de Deus também tem condições de estar comigo? Porque Ele é santo. Apesar da sua grandeza, Ele é santo. E Paulo diz assim, que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Aí Davi vem e diz assim, olha Senhor, no Salmo 19, expurga, retira de mim com a maior profundidade possível, aquilo que me é oculto, porque involuntariamente nós erramos. Davi também disse, em pecado eu fui concebido. Minha querida, faça assim com a mão, ali de roupa preta, em muitos momentos só, com muita gente em volta, mas só. Uma característica sua já. Consegue estar só, com muitos em volta. Neste estar só, muitos questionamentos com o Senhor, e até mesmo o porquê este sentimento de estar só. E com muitos em volta.
E em alguns momentos, literalmente, só, sem conseguir compreender os porquês desta permissão de Deus. Uma vida extremamente metódica, na procura de ser correta com Deus. Uma característica de exigência interna, tu és perfeccionista. Uma característica. Deus, porém, Ele tem esta forma de expressão contigo. Esta aparente solidão, ou fato de em algum momento Ele ter aparentemente te deixado só, é uma maneira de expressão dele contigo, no conhecimento da sua estrutura, na intercessão que ele te convida a fazer, na forma de expressão, em muitos momentos que não se compreende quem está em volta de ti. Porém, esta é uma noite especial para a sua história. Não nos conhecemos, mas eu contemplo perto de ti o formato de uma agenda. Esta agenda, uma forte claridade, vira uma página. E as páginas, as próximas, elas não são por completo preenchidas. Elas têm detalhes. Algumas estão lá no cabeçalho, outras estão lá no final da folha, e assim vão indo muitas páginas. Deus está escrevendo uma nova história para a sua vida. Uma história que vai trazer preenchimento a vazios. Uma história que vai trazer um reencontro seu interno e compreensão de, inclusive, de algumas perdas que o Senhor permitiu que você passasse e que elas são insubstituíveis humanamente falando. E que elas inconscientemente te levam à solidão em meio a todos nós. Estas novas páginas, elas serão preenchidas, e elas já trazem o que de Deus está predeterminado, e os espaços brancos, Ele vai colocar uma caneta em tuas mãos, para que você preencha estes espaços brancos, com alegrias e felicidades, e o nome do Senhor Jeová será glorificado na sua vida. Não terás mais também a sensação de enxaqueca, e ela também é emocional. Não tens motivo para ter dor de cabeça, mas tens enxaqueca, dor de cabeças fortes, de vez em quando com pontadas, mas a partir deste momento canta e dá graça. O neurologista do céu está te curando. Estas enxaquecas emocionais nunca mais virão te acometer, nem mesmo insônia, porque o Senhor chegou com a agenda e ela será preenchida, e todos aqui que servem ao Senhor contigo irão aplaudir com as mãos a fidelidade de Deus na sua história. E a honra, e a honra do Senhor na memória dos teus com a tua nova história. E o nome dele glorificado acima de tudo. Meu Jesus, é a misericórdia, e a grandeza e a fidelidade que está passeando aqui. Deus estava dando oportunidade a eles a mudarem. E de forma espiritual, Isaías foi um dos profetas que menos viu o que Deus usou ele acontecer. Pelo menos 80% do que o Senhor Deus usou Isaías, ele não viu acontecer. O servo do Deus Altíssimo era tão corajoso, seguro e ousado, que 700 anos antes, em média, de Jesus nascer,
ele profetizou que Jesus morreria na cruz do Calvário por nós, que nós seríamos o trabalho, a recompensa desta morte, e que traria satisfação a ele, e que ele estaria preocupado em estar preparando um novo lugar para nós, a Nova Jerusalém. Olha só, que ousadia! Deus usa o profeta Isaías, e ele espiritualmente é transportado pelo Senhor. Ele é transportado por Deus, e ele enxerga a cidade de Jerusalém já restaurado, o templo reconstruído, templo este, que Ageu disse assim aos irmãos, desanimados pelas batalhas da reconstrução: apliquem os vossos corações, deem continuidade ao que iniciaram, porque a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Ele também falava sobre Jesus Cristo. A glória da última casa é Jesus Cristo. O Senhor transporta Isaías para um momento de restauração. E ele ouve os sons lindos daquele novo templo. Aleluia. Sem cometer uma falha técnica. Mas na pessoa do Espírito de Deus, Isaías, parece que ele já ouvia vocês estarem dizendo: canta, convida, ó crente. Ele já enxergava esse dia. Ele já enxergava esta noite. Meu querido, levante assim a sua mão, aqui, isto. Eu vejo, eu contemplo, eu não tenho por hábito usar o termo vejo. Eu contemplo perto de ti uma forte claridade em toda a sua região do tórax, em toda esta região aqui assim. E uma placa vem à frente da claridade que diz assim a mim: diga ao meu servo que eu sou o cardiologista dele esta noite. Ele não está me dizendo que tu tens problema no coração, que sabes que tem problema no coração. Ele não está me dizendo isso. Ele está me dizendo que está sendo o seu cardiologista, atuando na tua pressão arterial, tirando a canseira. E o Senhor Deus, sem sensacionalismo, meu amado, está acrescentando tempo de vida na sua história. Tu és um milagre aí sentado me ouvindo. És um milagre. És um milagre cardiológico, és um milagre emocional, és um milagre neurológico, és um milagre cardiovascular, tens comprometimento circulatório nas pernas, varizes internas, rebentadinhas, vasos sanguíneos comprometidos, entupidos, mas o Senhor Deus hoje está te curando. Não sei qual é a tua função, a tua chamada, mas o Senhor Deus diz que tem novidade para a tua história. Aleluia. Uma nova porta vai se abrir e o nome do Senhor Jeová será exaltado na sua história. E o nome do Senhor Jeová será exaltado entre os seus, com um grande processo de restauração espiritual. Com um grande processo de restauração espiritual. E novamente vais dizer, como disse Josué: escolham por aí quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa, todos juntos novamente adoraremos e serviremos ao Senhor. Conte alguns dias, não mais do que 90, e terás uma grande sinalização da fidelidade do Senhor na sua vida. Louvado seja o Senhor. Deus transportou Isaías. Isaías, então, ele enxerga a nova Jerusalém reconstruída. E o Senhor diz assim: Isaías,
Os inimigos do meu povo tinham o meu povo como acabado. Eu não gosto muito de dizer nem o nome dele, a não ser que tiver que expulsá-lo. Mas quando alguém cai, comete uma falha, quando há um problema interno numa igreja, uma dispersão, coisas desse tipo, que são inerentes ao fato de estarmos no mundo, o diabo faz festa nas profundezas do abismo, porque Jesus vai amarrá-lo com a morte ali definitivamente um dia. Mas enquanto isso, ele é real. Ele tem algum poderzinho, mas todo o poder foi dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a recompensa que ele vai ter, por ter sido humilde e ter obedecido integralmente o Pai, é que a palavra de Deus nos diz em Filipenses 2, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por mais que Deus, aqui com esse trombone dourado, bonito, faça assim, meu querido, tem sido extremamente abençoado pelo Senhor. A fidelidade de Deus tem te acompanhado de forma extraordinária. Tens a aparência, me permita termos, não são expositivos. Tens a aparência fechada, em algum momento, uma forma seca de ser, mas és extremamente bom de coração e bem comprometido com Deus. E tem sido extremamente abençoado nos últimos anos. Mas ainda estás com alguns vazios que parece que o Senhor não está correspondendo a ti tão rápido quanto queria. Isso também faz parte de ti ser extremamente ansioso, profissionalmente falando. Deus, tua misericórdia me alcançou, e tecnicamente eu tenho mais a oferecer, mas as oportunidades estão sendo migradas, fechadas. Não passa de ser uma estratégia de Deus, porque Ele tem o controle do tempo. Mas o Senhor manda eu te dizer: levante a sua cabeça, esteja preparado, inclusive cardiologicamente falando, porque tu vais levar um susto com a fidelidade de Deus. O Senhor Deus vai girar ao contrário a terra, para te abrir uma oportunidade profissional extraordinária. Eu disse, é uma hipérbole, é forma de expressão. O Senhor Deus vai girar ao contrário a terra, ou seja, Ele vai fazer um milagre fora do comum, para te abrir uma nova oportunidade profissional. Tu vais estar numa graduação acima de quem hoje tem autonomia sobre você, no sentido de liderança, de chefia. Deus vai inverter os papéis. Haverá ações de graça, inclusive na tua casa, contínua, pela imensa fidelidade do Senhor Jeová na sua vida. E o nome dele será exaltado de maneira especial. Aguarde uma surpresa. E como eu te disse, fique firme, porque tu vais levar um susto e vai dizer: por isso ele me disse que viraria a terra ao contrário. Confundidos e envergonhados ficarão os teus inimigos, que fecharam oportunidades para você. Arrependidos de não terem dado esta oportunidade. Mas Deus não permitiu que você tivesse dívida de favores. É pesado e forte, mas o Senhor Deus conhece as intenções internas dos corações. E para que não tivesse dívida de favores, o Senhor Deus não deixou. Pensam que não quiseram, mas foi Deus que endureceu o coração e disse: você não vai fazer, não vai assinar, mas eu vou dar ordem e outro vai assinar e vai fazer por ele, e o meu nome na vida dele será exaltado. Isaías é transportado. E o Senhor diz assim a ele: os inimigos do meu povo, que riam
riram, zombaram e disseram: já era Jerusalém. Eu estava aplicando. É assim que o adversário e seus comparsas pensam quando alguém sai de evidência, quando alguém é disciplinado por Deus, ele não entende. Quando alguém não vigia e cai, literalmente, mas que o Senhor tem chamada, como eu já disse no início, fazem festa. Os inimigos de Israel, acho que passavam perto de Jerusalém e zombavam e riam. Olha lá, cadê eles? Cadê eles? Olha, tinha tanto barulho lá. Tocavam, cantavam, dizia que Deus é grande. O próprio Deus deles, olha o que permitiu, ó, estão lá, empregados na Babilônia. Cadê? O Senhor disse assim: os inimigos verão o que eu vou fazer com o meu povo. Aí o Senhor disse assim: não haverá longas esperas mais. Tomei uma decisão radical. E esta nova nação, este novo estado, a restauração do meu povo, em uma única vez, em uma única palavra, será formada. Ou seja, ele dizia assim: vão nascer logo, e de uma única vez, tudo será formado, tudo será restaurado. Aí o Senhor dizia assim: e quando eu começar, reflitam, abriria eu a madre e não geraria? Aleluia mesmo, né? Deus não faz nada pela metade. Filipenses diz assim: aquele que começou a boa obra, minha querida, quando eu tiver que parar, o senhor me avisa, por gentileza. Minha querida, isso mexeu no óculos, tá ligada? Levante a sua mãozinha assim, por gentileza. Isso, repentinamente este óculos se transforma no formato de uma viseira. E Deus diz assim a mim: você vai dizer a ela que eu estou atuando na pressão ocular dela esta noite. Eu estou restaurando a visão da minha serva esta noite. Eu não estou te dizendo, ele tem o poder, que o Senhor Deus vai tirar, a senhora não vai usar mais óculos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que interiormente, nos nervos, na retina, no globo ocular da senhora, Deus está fazendo um grande movimento de saúde, uma limpeza de um glaucoma e de uma pequena pele que queria se formar e que às vezes esse óculos não vale mais nada, parece que cresceu ou aumentou a graduação. Traz sensação de zonzeira na cabeça, como se houvesse em ti labirintite. Diz para ficar parada aqui, mas a impressão é que alguém empurrou, outro empurrou para trás, uma sensação ruim. A partir deste momento, o Senhor Deus está te trazendo saúde, restaurando completamente a tua visão interna, e o nome do Senhor Deus será exaltado na sua vida. Isaías dizia assim: olha, acreditem, Deus vai restaurar Israel por completo. O Senhor Deus vai abrir a madre e vai gerar vitória. A inconstância vai acabar. A perseguição dos inimigos também. Aí ele dizia: vai vir Jesus Cristo. Também ele dizia: esta nação sofredora, em um único momento, como diz a palavra de Deus, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, como um piscar de olhos. Ele também dizia, porque o texto também pode ser aplicado de forma escatológica, ele dizia: em um único momento,
O Senhor Deus vem, restaura e leva toda a sua nação e dá a vitória a ela definitiva. Vocês estão treinando para tocar nas alturas, porque ali existe um coro celeste que diuturnamente, Apocalipse 4, 5, diuturnamente eles ficam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, que era, que foi e que há de vir. Quando João vê o livro, aí ele vê esse coro cantando: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Digno é este Cordeiro, Senhor, de receber toda esta glória, toda esta honra e todo este poder, porque Ele foi o Criador de todas as coisas e por sua vontade, todas as coisas foram criadas. Eu faço parte desse coral. Eu vou fazer parte desse coral. Eu já sou componente. Eu estou ensaiando. Essa orquestra está ensaiando. Este coral está ensaiando. Esta congregação, esta igreja está ensaiando. Para cantarmos neste lindo coral, que num único momento, toda esta nação, de todas as tribos, povos e raças, dos locais mais remotos da terra, virão os verdadeiros adoradores. Você faz parte desse coral. Nós fazemos parte desse coral. Por isso estamos treinando essa adoração. E para treinar esta adoração precisamos de consciência e responsabilidade. E são os abatidos, os humildes, em alguns momentos os desprezados pela sociedade, que fazem parte deste coral. Amém? Eu quero que, por gentileza, você fique em pé, meu irmão. Será que há alguém aqui? Dê licença, pastor. Será que há alguém aqui que não é crente e quer hoje decidir-se pelo Senhor? Dê um sinal com uma de suas mãos, ou venha até aqui à frente, que a igreja vai orar por você, e você vai fazer parte deste coral, o novo componente. Há alguém que está afastado, deixou de vir aos ensaios do coral celestial, e que hoje quer reconciliar-se com o Senhor. Saia do seu lugar agora e venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Há alguém? Não perde a oportunidade. Venha, eu tenho poucos segundos. Não há, meu irmão, eu também não sei ser avivalista, mas se você sente vontade, vem vindo ali uma pessoa, vem vindo ali uma senhora. Já tem festa no céu, já valeu os 13 anos que vocês tocaram. Onde está a segunda pessoa? São quantas pessoas aqui que estão se decidindo por Jesus? Quantas pessoas? Uma pessoa. Onde está a segunda pessoa para Jesus esta noite? Onde está a segunda pessoa para Jesus esta noite? Não há, já a festa no céu, por todo o sacrifício que vocês possam ter passado, já a festa já compensou tudo. Não há segunda pessoa? Então, irmão, se você sente vontade de vir à frente, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar por você também, e o Senhor te garante vitória. Pode estar passando por alguma dificuldade aos teus olhos impossível. Está aqui mais um irmão. Eu te convido a vir à frente e receber oração. Venha até aqui à frente. Nós vamos orar e o Senhor te garante vitória. Isso. E ao Cordeiro seja
louvor. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Você tem essa blusa estampada bonita? Faça assim, olha. Aqui, chorando, loira. Faça assim com as suas mãos. Isso. A mão de Deus toca na sua mente hoje e te dá paz. O adversário queria te escravizar e te deixar louca, com o perdão da palavra. Eu não vou te expor, mas o adversário queria te deixar louca. Pensamentos horríveis passam, mas o Senhor hoje está entrando na tua mente, te libertando. Inclusive tu vais dormir em paz e vai ter paz dentro da tua casa. Tem uma sombra que te segue ali. Pastor, só mais um minutinho. Você ouve vozes, essas vozes são do inferno. Você se sente pressionada. Você enxerga o que não tem até na comida. Aleluia. Mas eu te digo no nome de Jesus Cristo que você vai sair daqui liberta hoje. No nome de Jesus. Você vai sair liberta daqui esta noite e o Senhor Deus será exaltado. Sabe, minha querida? Vai ali onde ela está, por gentileza. Vai, a senhora que me olhou ali. Vai ali, por favor. Coloca a tua mão na cabeça daquela moça. Porque o demônio vai ser repreendido agora e ele não vai fazer escândalo não, fique calmo. E também não tem sensacionalismo. Coloque lá, minha irmã, por favor. Satanás, eu te dou uma ordem no nome de Jesus. Você perturba essa moça, você fala no ouvido dela, você faz ela enxergar cabelo na comida, você tira a paz do quarto dela, você dá a ela a impressão que mexeu a cortina e tudo. Mas você foi descoberto esta noite e eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, você pega toda a sua bagagem e saia da casa dela agora com toda a sua bagagem. Você foi encomendado, você destruiu a família dela, o lar, você destruiu tudo, mas o Senhor vai restaurar ela, em nome de Jesus. Saia. E eu te digo também, você não tem autoridade sobre mim, nem sobre a congregação, nem sobre a minha irmã que colocou a mão na cabeça dela. Você está repreendido de toda e qualquer retaliação sobre mim, minha família, da serva de Deus e de todos nós aqui. Em nome de Jesus, se liberta. Jesus, eu te louvo por tua fidelidade, por tua misericórdia, pelos teus servos que vieram à frente. Eles foram impactados por uma porção da tua palavra. Hoje é dia de reconstrução. Glorifica o teu nome, repreende o mal e que muitos testemunhos venham enaltecer o teu nome. Em nome de Jesus, amém.